Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de Libras, a língua brasileira de sinais. Eu sou Kleber Bordini, professor, tradutor e intérprete de Libras, e hoje nós vamos aprender alguns cumprimentos e perguntas essenciais para uma conversa básica em Libras. Além disso, vamos conversar um pouquinho sobre a comunidade surda e alguns conceitos importantes. Vamos lá? Cumprimentos. Lembrando que nós precisamos usar sempre as expressões faciais. Elas reforçam o significado em cada cumprimento ou pergunta. Vamos aprender a cumprimentar de forma básica, alguns sinais. Por exemplo, olá. Podem copiar. Olá. Parece tchau, né? Olá. Oi. Tudo bem? É bem ou bom? Bem. Joia. Tudo bem? Bom dia é o mesmo bem, como se fosse uma comida gostosa italiana. Bem ou bom. Letra D. Dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá? Bom dia. E boa tarde. O bom, ou bem, bom, e tarde com a configuração em B. E fecha a janela, porque senão vai entrar mosquito. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Tem duas formas. Eu vou te ensinar as duas. Boa noite. Parece fechando os olhos. Boa noite. E a segunda, boa noite. A lua com o punho fechado e com a outra mão você cobre a lua. Boa noite. Boa noite. As duas formas, boa noite ou boa noite. Também tem o boa madrugada. Boa madrugada. Difícil, né? Boa madrugada. Você vai soltando dedo por dedo. São as horas da madrugada. 1 hora da madrugada, 2, 3. Boa madrugada. No começo é difícil. Mais pra frente, esses dedos que estão um pouquinho duros aí, eles vão se soltando. Mais uma vez, boa madrugada. Alguns cumprimentos que nós utilizamos no dia a dia para conversar ou iniciar uma conversa com uma pessoa surda. Algumas perguntas básicas, vamos aprender? Eu sinalizo e explico para vocês e vocês repetem. Qual é o seu nome? Lembra que eu havia dito que Libras possui a própria gramática? Então nós não podemos utilizar a forma como é dito em português. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Em Libras é utilizado de uma forma diferente. Eu só pergunto para você. Nome. Lembra das expressões faciais? Ela mostra a pergunta. Português. Qual é o seu nome? Essa é a gramática do português. A gramática de Libras é nome. Estou utilizando Libras. Qual é o seu nome? Mas essa não é a gramática correta. A gramática certa em Libras é fazer nome. Letra N, nome. A sobrancelha mostra a dúvida. Estou perguntando. Nome. Qual é o seu nome? Nome. Utilizando a expressão facial e sinalizando o nome. Qual é o seu nome? Nome. Onde você mora? Português, palavra por sinal. Onde você mora? Onde você mora? Mas em Libras, como podemos sinalizar? Mora. A expressão facial. Mora. Casa, casa, casa. Mora. Qual a sua idade? Isso é em português. Qual a sua idade? Quantos anos você tem? Mas em Libras não é assim. Libras possui a sua própria gramática. Esse é o sinal de idade. E você, com expressão facial, pergunta: idade. Idade. Você é casado? Em português, você é casado? Você é casado?
Você é casada? Você é casado? Em libras. Casado? A expressão faz a pergunta. Casado? Casado? O sinal de solteiro. A letra S e circula. Solteiro. Vocês aí. Pergunta aí para uma pessoa surda se ela é solteira. E namorado? Este é o sinal de namorar. Namorar. Você namora ou só namora? Algumas perguntas que a gente consegue conhecer melhor uma pessoa surda em Libras e iniciar uma conversa. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a surdez. Surdez possui níveis. Tem pessoas surdas, muito surdas, pouco surdas. Então eu vou explicar um pouquinho dessas categorias para vocês. Existem a pessoa deficiente auditivo e a pessoa surda. Como eu vou identificar essas pessoas? Tem uma pessoa que é surda que ela tem uma surdez leve. O que é uma surdez leve? A pessoa tem dificuldade de ouvir alguns sons baixos, uma agulha caindo no chão. Esse som ela não consegue ouvir. Uma surdez moderada são sons normais, uma conversa, um sussurro, uma televisão com dificuldade. A surdez moderada não tem acesso a esse som. A surdez severa são sons altos que são percebidos. Avião, um trator passando na rua. Então a surdez severa consegue ouvir esses sons, um avião ou um trator. Outros sons abaixo disso, não. E surdez profunda são pessoas que não conseguem ouvir som algum, não ouvem nada, sentem as vibrações das músicas, vibrações, mas som não. Comunidade surda são compostas por pessoas surdas e pessoas que conversam em Libras e compartilham ali a mesma cultura. A comunidade surda são pessoas que convivem com aquela própria cultura. Comunidade surda. E algumas pessoas, alguns termos que nós utilizamos nessa comunidade surda. O tradutor e intérprete de Libras. O que são? São as pessoas que facilitam a comunicação entre os surdos e os ouvintes. Coda. O que é coda? São filhos de pais surdos, que geralmente aprendem Libras desde pequenininho. Tem um pai e uma mãe que são surdos, mas nasceu ouvinte. Então essa pessoa é chamada de coda. Na comunidade ouvinte, na comunidade surda, é chamado de coda. Implante coclear. É um dispositivo eletrônico que é feito uma cirurgia para pessoas surdas. É feito um implante e é chamado de implante coclear. E algumas dessas pessoas conseguem voltar a ouvir. Aparelho auditivo é um dispositivo posto na orelha da pessoa. Ele pode ser interno ou externo, que amplifica o som, geralmente utilizado por pessoas deficientes auditivas, não surdas. E surdo-cegas? Surdo-cegas é uma pessoa que ela tem duas deficiências combinadas. Ela tem a surdez e a cegueira. E elas possuem uma outra forma de comunicação que mais para frente eu vou ensinar vocês. Então a pessoa deficiente auditivo é o mais utilizado. É um termo que nós mais utilizamos, que são para as pessoas que têm dificuldade na audição. Já aprendemos os cumprimentos? Aprendemos um pouco sobre a comunidade surda e quero informar você que todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida, assista ao vídeo quantas vezes forem precisas. Vamos fazer um exercício? Eu vou sinalizar algumas coisas e vocês vão tentar identificar o que é que eu sinalizei. Tudo bem? Vamos lá. Olhem para este sinal aqui. O que é? De novo? O que é isso? Outro. O que eu disse? Vamos tentar mais um. Conseguiu entender? Outra. Mais um. Outro.
E aí, conseguiram? Se não conseguiu, fiquem tranquilos, voltem o vídeo quantas vezes for preciso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tchau!